É o início de mais uma semana e de volta para mais um Escola Bíblica. Tenho comigo mais uma vez a Milu Cordeiro. Milu, bem-vinda. Olá, Obrigado Daniel. por estares connosco. Ora, essa, eu é que agradeço. Vamos dar início a mais um programa Muito e desta bem. forma começamos também com o nosso sumário. Com o nosso sumário. Então, o sumário que nós propomos para hoje é conhecermos a história passada, é prepararmos para a história futura. Olhando para trás, sabemos o dia de amanhã. É verdade. Para a introdução daquilo que é a nossa aula de hoje, como sempre, temos também um versículo bíblico. Vamos então passar à leitura do nosso versículo, que diz assim: Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Encontramos isto em 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 11. Milu, quando nós olhamos para as histórias do Antigo Testamento, se quisermos, do Primeiro Testamento, e vemos que são histórias tão antigas, tão lá atrás no tempo, elas continuam a ter relevância para nós hoje? É verdade, Daniel, quando nós estudamos a Bíblia, e há alguns que nem sempre estudam ao pormenor a palavra de Deus, questionam-se se ainda temos alguma coisa a aprender com estas histórias reveladas e porque é que elas ali estão. Mas como tu acabaste de ler no próprio versículo que nós vemos em Coríntios, é interessante que o capítulo 10 de Coríntios começa logo por falar destes exemplos da história de Israel. Repara, qual é a intenção de Deus ao revelar-nos estas histórias? É exatamente para que nós aprendamos com aquilo que é o passado algumas lições para o presente. Assim como nós, às vezes, como pais, nós dizemos que os nossos filhos têm que nos ouvir e continuamos a dar-lhes conselhos, porquê? E muitas vezes dizemos-lhes isso. Mas nós por lá já passamos, filhos. Nós já sabemos como é que as coisas são. Mas nós também sabemos como é que os filhos reagem e como é que nós reagíamos quando éramos filhos também. Porque muitas vezes não consideramos aquilo que está ensinado no passado e não aprendemos com essas coisas e acabamos por perder em relação ao nosso presente. Então, o objetivo, quando nós, por exemplo, estudamos mesmo os livros de Apocalipse, Daniel, estes livros de revelação, de profecia, que é isto que nos acompanha ao longo deste trimestre, portanto, o grande conflito, este conflito cósmico daquilo que está a acontecer, é interessante que, tanto no livro de Apocalipse como no livro de Daniel, há duas partes básicas nestes dois livros. Uma que é histórica e outra que é escatológica. O que é que isto quer dizer? A histórica, portanto, se foram acontecimentos que já tiveram lugar no passado, portanto, nós ao lermos-los, foram acontecimentos que já tiveram o seu momento, já aconteceram, já tiveram a sua realização, mas depois tem uma aplicação escatológica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são acontecimentos que, embora tenham sucedido no passado, têm a sua aplicação no futuro. E isso acontece quer em Daniel, quer em Apocalipse, ou seja, quer no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, quer no Novo Testamento. Ora bem, por isso mesmo é que é relevante nós conhecermos as histórias do passado, porque inevitavelmente, e daí a intenção de Deus ao escrever nelas, elas têm uma aplicação no presente e no futuro. E repara, quando o Senhor, e repara, Daniel, aqui até nós vemos o próprio amor e a própria bondade de Deus, não querendo que a humanidade fique na ignorância. Já nesses tempos antigos, no tempo do Antigo Testamento, a forma como Deus atuava no seu povo e na história do plano da salvação já era uma revelação não só para aqueles que viviam então, mas para nós outros que iríamos viver o fim dos tempos. Então nós vemos aí essa bondade, essa orientação que Deus tem dado sempre ao seu povo, de que não só está a ensinar o seu povo para aquele momento presente, mas já a contar com aqueles que viriam no futuro, lhes está a dar esta oportunidade de aprendizagem também. Então quer dizer que até mesmo nós, para uma compreensão melhor do próprio caráter de Deus, para termos uma visão completa, precisamos, eu diria, dos dois testamentos, chamemos-lhe assim, para que essa compreensão do caráter de Jesus e de Deus seja mais completa. Sem dúvida. Ou seja, a ação de Deus no povo no passado e a sua ação depois no Novo Testamento e a ação presente são um todo. Afinal, Deus é um só e o seu objetivo sempre foi em todos os tempos e em todos os momentos a salvação da humanidade e, portanto, quando nós entendemos isso e verificamos isso na palavra de Deus, realmente é uma coisa extraordinária. Agora, repara, mesmo numa parte
prática e em que nós mais visível podemos ver esta parte histórica ou escatológica nestes livros de Apocalipse ou de Daniel. Por exemplo, em Apocalipse, quando tu vais, por exemplo, a Apocalipse 12, 7 a 9, tu aqui encontras os tais conflitos cósmicos em que há a expulsão de Satanás no céu. Isto já é uma história do passado. Depois encontras, por exemplo, em Apocalipse 12, 4, o ataque que Satanás faz ao bebé Jesus, a profecia que diria que quando Jesus nascesse iria intentar, portanto, o inimigo contra a sua própria vida, coisas do passado. Depois encontras aqui a perseguição da Igreja e depois a subsequente história eclesiástica que encontras em Apocalipse 12, que, embora esteja no passado, já começa a ter uma aplicação para o futuro. E depois encontras em Apocalipse 12 o ataque, ou seja, a perseguição que o próprio inimigo vai fazer ao remanescente. Então o que é que tu vês aqui, Daniel? Neste livro de Apocalipse, um estudo que tu podes ver a história, que podes ver aquilo que aconteceu não só ao povo de Deus, como exatamente à Igreja de Deus, aquela que era a mulher, portanto, que representa essa Igreja, aquele que seria a semente dessa mulher, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, tudo quanto ele ia viver, aquilo que ele iria conquistar, a sua morte, a sua ressurreição, tudo isso num passado revelado. Mas continuas a ler o Apocalipse e começas a encontrar que não finalizou aí. Portanto, há uma história que continua, há uma história que vai ter o seu fim, sim. Portanto, vai ter o seu clímax a quando da volta do Senhor Jesus. Mas antes que essas coisas aconteçam, muitas outras são reveladas para preparar-te a ti e a mim para esses momentos. Uma espécie de fio condutor que nos mostra depois também o futuro. Porque estamos a falar até de um livro que tem como título Revelação, com revelações para tempo futuro. Exatamente. E que volta atrás no tempo para nos guiar a mente naquilo que será o futuro. É a mesma coisa, repara, Daniel, eu acho isto interessante, quando nós, por exemplo, queremos conhecer a nossa família, o historial da nossa família, a nossa árvore genealógica, por exemplo, o percebermos quem foram os nossos antepassados, a herança que deles nós recebemos e, se calhar, aquela que nós estamos passando àqueles que são os nossos descendentes. Então, quando nós estudamos este grande conflito à luz desta revelação, percebemos-lo, toda a parte da Escritura, desde o Gênesis ao Apocalipse, é sem dúvida aproveitável. Portanto, tudo tem um ensino, tudo tem um objetivo, as Escrituras e todas estas histórias aqui estão para algum objetivo e quando nós as estudamos e as compreendemos pela graça e com a ajuda de Deus, então tu posicionas-te nesta história que é a história deste grande conflito, sabes porque é que tu aqui estás, como é que ele interfere na tua vida e o que é que Deus espera no fundo de ti e o sucesso que ele almeja com certeza para a tua vida e para a minha também e para o seu povo, para os seus filhos, que é a salvação, sem dúvida. Lemos que no versículo de hoje que todas estas coisas nos serviam como exemplo, portanto, Exato. para que nós possamos aprender. E vamos então agora ao Aprendo Fazendo, que é a parte prática da nossa aula. É verdade. Então, no Aprendo Fazendo hoje, por que não dizermos a cada um de vós, como este versículo nos disse hoje nesta lição, que algumas coisas estão escritas, aliás, todas elas escritas para nosso exemplo, para nossa ajuda, para nossa compreensão. E assim como os nossos filhos serão bem-aventurados quando escutam as nossas palavras como mais velhos, como pais, já experientes, que já vivemos algumas coisas, que percebemos o porquê das mesmas, então Deus também almeja que nós sejamos esses filhos obedientes, que reconheçamos o amor que Deus tem por nós ao deixar tudo isto escrito para nosso ensino, para nosso exemplo, para nossa ajuda. Então o desafio que deixamos para vós é humildade em Jesus para ler esta palavra, para compreendê-la com a ajuda de Deus e para aplicá-la na vossa vida. Também nós agora chegamos ao fim de mais uma aula, marcamos desde já encontro para amanhã, vamos falar sobre Apocalipse, vamos continuar a falar sobre este tema e sobre este livro. Agradecendo estar desse lado, lembrando para si que nos está a ouvir na Rádio RCS que também nos pode ver, pode assistir em opechannel.pt e depois nas nossas redes sociais, no Facebook, quer da optv.pt, quer no Facebook da Rádio RCS. Então, despeço-me. Até lá, se Deus quiser.